Olá, o boletim diário de hoje é mais do que especial, pois estamos recebendo ele, que é auditor federal de controle externo do TCU, professor de licitações e contratos, o super professor Evaldo Ramos. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, professor. Oi, Ricardo, muito obrigado. Eu fico honrado, assim, fiquei muito feliz em ter recebido o convite da Forset para poder conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Perfeito. Para nós é motivo de muito orgulho também, professor. Sempre acompanhamos aí o seu trabalho e é uma satisfação enorme tê-lo aqui neste quadro. E eu tenho que aproveitar ao máximo essa agenda aí. Professor, impossível, começo de ano, não falar aí da nossa nova lei de licitações, né? E eu já quero colocar aí uma pimentinha, né? Com a nova lei, ou novo projeto de lei, o pregão passa a ser a modalidade oficial de contratação? Por favor, professor. Pois é, Ricardo, a gente sabe que nós temos um projeto de lei, né, uma nova lei de licitações está por vir, a gente está na iminência aí de termos uma nova lei de licitações. É claro que o processo ainda está em andamento, mas tudo indica que o presidente da República deve sancionar esse projeto já aprovado pela Câmara e pelo Senado. Pois bem, Ricardo, eu sempre tenho chamado a atenção dos meus alunos para o fato de que o pregão, especialmente o pregão eletrônico, ele vai assumir um protagonismo ainda maior do que ele já tem atualmente, né? Nós temos atualmente a obrigatoriedade no uso do pregão eletrônico por parte de entes subnacionais, isso está previsto lá no artigo 1º, parágrafo 3º do decreto 10.024/2019. Esse decreto, ele revogou o anterior, que era o 5.450, e aí trouxe essa obrigatoriedade, especialmente no âmbito dos municípios, né? Sobretudo porque boa parte dos municípios brasileiros ainda não tinham adotado o pregão eletrônico, e aí muita gente passou a discutir qual era a extensão dessa obrigatoriedade, né? E envolvendo, principalmente envolvendo recursos transferidos pela União para estados e municípios. O fato é que, com a nova lei de licitações, é muito provável que a gente não tenha duas das modalidades muito utilizadas pelos municípios atualmente, que seriam o convite e a tomada de preço. Então, basicamente, nós teríamos o pregão e a concorrência. Além, é claro, do leilão, do concurso e uma outra modalidade que está surgindo, que seria o diálogo competitivo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o pregão, e sobretudo porque a concorrência também poderá ser feita eletronicamente, o pregão ele vai assumir, certamente, né, inevitavelmente, ele vai assumir um protagonismo. E aí tem um outro detalhe que eu sempre gosto de chamar a atenção também, que é para o fato do cabimento do pregão, né? Muita gente fica na dúvida, Evaldo, mas quais hipóteses que eu poderia utilizar o pregão? Pois bem, ao longo do tempo, né, a jurisprudência, né, os órgãos de controle começaram a ampliar o objeto para utilização, para aplicação do pregão, e sempre recomendando, quando não determinando, que se utilizasse a forma eletrônica dessa modalidade de licitação. Então, hoje, em termos bem objetivos, eu costumo orientar os meus alunos, aconselhá-los a utilizarem sempre o pregão, né? Independentemente de ser uma verba proveniente da União, decorrente de transferência voluntária ou não. Por que eu digo isso? Porque, veja, nós estamos num período que é um pouco confuso. Alguns municípios se perguntam: olha, essa verba é decorrente, é oriunda de transferência voluntária? Porque a partir dessa resposta, eles vão decidir se utilizarão ou não pregão eletrônico. Acontece que alguns órgãos de controle, os tribunais de contas dos estados, dos municípios, onde há Tribunal de Contas dos Municípios, e o próprio Ministério Público, que tem uma atuação muito forte no âmbito municipal, tem cobrado a utilização do pregão eletrônico por parte desses municípios. E certamente vai comparar os resultados obtidos por meio de pregão eletrônico com os que estavam sendo obtidos, ou os que estão sendo obtidos no âmbito de pregões presenciais. Eu não estou dizendo com isso que o pregão seja a solução para todos os problemas, não é verdade. Mas a gente sabe que, de acordo com o que nós temos hoje, o pregão é uma modalidade que confere transparência, celeridade e, na maioria das vezes, economicidade. Então, por mais que você não esteja sujeito diretamente a uma norma que exige a utilização do pregão eletrônico, eu não tenho dúvidas de que ele vai assumir aí um protagonismo, e a nova lei, inclusive, ela traz essa recomendação, né, essa ideia aí,
essa noção, essa referência de que as licitações eletrônicas deverão realmente assumir um papel de destaque nas licitações públicas. E eu aproveito para poder dizer que a concorrência, do jeito que está hoje nesse projeto de lei, podendo ser feita eletronicamente, ela vai se aproximar do pregão eletrônico. Eu acho que operacionalmente falando, a gente sempre discutiu, a própria lei do pregão não previa, aliás, ela proibia a utilização do pregão para a contratação de obra de engenharia. E agora a gente vai ter a concorrência, né, principalmente para a contratação de obras de engenharia, e aí nós vamos ter a possibilidade de realizar a concorrência na forma eletrônica, ou seja, eu acho que operacionalmente a gente vai aproximar muito a concorrência do pregão eletrônico. Aliás, nós já temos o RDC eletrônico, né, que é uma forma de você, alguns chamam de modalidade, outros preferem não chamá-lo de modalidade, mas esse RDC, que foi um instituto criado inicialmente somente para as grandes obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que seriam realizadas aqui no nosso país, acabou crescendo, se ampliando e se mantendo aí ao longo do tempo, sendo aperfeiçoado, e agora me parece, né, talvez esse é um exercício aí de imaginação, me parece que o RDC eletrônico será substituído pela concorrência eletrônica. Tudo leva a crer que a concorrência eletrônica deverá ser processada dentro do sistema do CIASG, né, que é o sistema de compras do governo federal, e ela deve ter um procedimento muito parecido com o que tem hoje o RDC eletrônico. De modo que eu imagino, assim, tenho a impressão de que o pregão realmente ele vai para aqueles objetos, né, que podem ser licitados por pregão, bens e serviços comuns, ele vai se ampliar, né? Ele vai se consolidar, na verdade, especialmente no âmbito dos municípios e dos estados. Então, você que é fornecedor, né, que é empresário e pretende atuar nessa área de licitações, é imprescindível que você se mantenha atualizado, que você se capacite e passe a entender, a dominar o pregão eletrônico. Eu costumo dizer que o fornecedor ele precisa conhecer as regras do jogo. E uma capacitação na área de pregão eletrônico, conhecimento de modos de disputa, por exemplo, vai determinar qual é a melhor estratégia para o fornecedor. Eu tenho acompanhado algumas licitações, alguns pregões eletrônicos, e é impressionante, Ricardo, como algumas empresas deixam de vencer licitações por detalhes operacionais, por desconhecimentos básicos de como funciona, de como se operacionaliza um pregão eletrônico. Então, você, meu amigo, minha amiga que pretende participar de pregão eletrônico, que quer, e aliás, se você já participa de licitações, é inevitável que você entre nesse mundo dos pregões eletrônicos e, muito em breve, das concorrências eletrônicas, porque praticamente todas as licitações serão realizadas eletronicamente. Se o órgão não for fazer de forma eletrônica, ele terá que filmar, né, fazer a captura de áudio e de vídeo dessas sessões públicas, o que vai, na prática, me parece, praticamente viabilizar a realização dessas licitações presenciais. E a pandemia também, lógico que teve o seu lado trágico, mas ela estimulou a adoção por parte de muitos órgãos de modelos eletrônicos, né, tanto na questão de home office, como também na adoção dessas modalidades de licitações eletrônicas. Eu imagino que o projeto de lei, o projeto da nova lei de licitações, quando for sancionado pelo presidente da República e for efetivamente exigido dos órgãos e entidades administrativas, ele vai ampliar aí drasticamente a importância e a utilização do pregão eletrônico. Perfeito. Professor, eu vou colocar um adendo ainda aí na sua fala, que eu vejo que o licitante ele tem que se capacitar mesmo e preferencialmente com uma aula aí do professor Evaldo Ramos aí. Nós vamos torcer e vamos batalhar muito para obter aí que você que está acompanhando aqui o nosso vídeo possa participar aí de uma aula com esse mestre aí. Professor, o tempo não está me ajudando muito, mas eu gostaria muito, se possível ainda neste primeiro vídeo, você falasse aí, porque a gente recebeu muitas dúvidas sobre um novo personagem que está surgindo com o novo projeto de lei, que é o agente de licitação, né? Então, poderia nos falar um pouco aí de quem pode ser este agente de licitação? Por favor, professor. Pois é, Ricardo, durante as discussões envolvendo o projeto de lei, tanto na Câmara como no Senado,
discutiu-se muito se seria mantido o nome do pregoeiro, né, essa expressão do pregoeiro, essa denominação, aliás, ou se todos os que atuassem na área de seleção, nesse momento de seleção dos fornecedores, seriam agentes de licitação. Seria a pessoa responsável por conduzir o processo licitatório, né, especialmente durante a fase externa, mas optou-se, pelo menos a redação atual, estabelece que o pregoeiro ficaria responsável pelas licitações realizadas na modalidade pregão e o agente de licitação seria o responsável pelas demais modalidades, pela condução das outras modalidades de licitação. Bom, de modo geral, Ricardo, eu acredito, e eu vou fazer uma crítica bem pontual, né? A gente tem realidades muito diferentes no país, a gente tem estruturas muito diversas, né? Tem órgãos que contam com vários pregoeiros que se capacitam, que têm acesso à informação, que têm um ambiente de trabalho diferente daqueles pregoeiros, por exemplo, que atuam no interior do país, em pequenos municípios, e que acumulam diversas atividades. Então, na prática, eu tenho certeza que a maioria dos pregoeiros também vão atuar como agentes de licitação, né? Não haverá uma diferença prática em relação às funções, às atividades que esses agentes públicos desempenham. Agora, ao longo do tempo, os órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União, ele vem construindo um entendimento, né, e reiterando esse entendimento, no sentido de que tanto o novo agente de licitação, certamente, como o pregoeiro, não deve atuar na fase interna da licitação para não criar um risco ali de parcialidade ou de conflito de interesses, né? Afinal de contas, ele vai receber um edital e deve obedecer às regras estabelecidas nesse edital. Se ele tiver participado da construção do edital, se ele tiver, de alguma forma, elaborado o edital, aí cria-se aí um certo conflito de interesses. O tribunal tem sempre chamado a atenção para o princípio da segregação de funções. Eu acho que essa é uma garantia não só para o agente público, mas também para a empresa, né, para os fornecedores. E aí é muito provável que o agente de licitação, bem como o pregoeiro, passem a atuar somente nessa parte externa, né? A partir do momento que o edital estiver pronto, o agente de licitação e o pregoeiro assumirão a responsabilidade por decidir, por exemplo, impugnações, esclarecimentos, né, que são muito importantes. Aliás, por falar em impugnação e esclarecimento, eu respondo muitas dúvidas de alunos, né, na linha do que você estava falando, Ricardo. Eu já ministrei muitos cursos específicos para empresas, e eu sempre recomendo que os meus alunos, empresários ou representantes de empresas, utilizem a exaustão esse direito, que é muito, muito útil, que é o direito a impugnar o edital e o direito a pedir esclarecimento. Às vezes, o fornecedor, o licitante interessado em participar de uma licitação, ele discorda de uma regra, Ricardo, que está lá no edital, e ele sabe que aquela regra é ilegal, mas muitas vezes ele não questiona. Aí depois, eventualmente, ele vai ser o ofertante do menor preço, e aí, nesse momento, é que ele vai, dependendo da situação, é que ele vai buscar uma forma de reverter, e, infelizmente, depois que a licitação já está aberta, que já está em andamento, fica muito mais difícil, porque a única opção da administração seria anular aquele edital e refazer toda a licitação. Não tem como fazer uma interpretação diferente do texto que está lá no edital. Por isso, eu sugiro que você, empresário, representante de empresa, sempre utilize aí o seu direito de impugnar ou pedir esclarecimento. E aí, eu também queria fazer um comentário sobre uma espécie de campanha que eu tenho feito, né, para dizer o seguinte: quase todos os cursos que eu vou, algum empresário fala assim, professor, mas o SICAF não é gratuito, o SICAF a gente tem que pagar, né? Eu fiz um cadastro lá, meus amigos, o SICAF é gratuito, né? Você não paga absolutamente nada para poder se cadastrar. Então, você, para poder participar de licitações no sistema de compras do governo federal, você precisa ter o SICAF, mas o SICAF é gratuito. Em breve eu devo lançar um curso, né, bem acessível para aquelas empresas, pequenas empresas principalmente, que querem entrar nesse mundo dos pregões eletrônicos e principalmente precisam se cadastrar no SICAF. Eu vou mostrar passo a passo como ingressar, como se cadastrar, como preencher, manter atualizado. Vou trazer entendimentos dos órgãos de controle para você analisar o edital, enfim, um curso bastante útil para todas as empresas que pretendem atuar nessa área de pregão eletrônico. Agora, não esqueça, o SICAF ele é um cadastro de fornecedores exigido para cadastramento das empresas no sistema Comprasnet, que é a plataforma de compras do governo federal. Mas nós temos várias
outras plataformas de compras que são utilizadas para a realização de pregão eletrônico, inclusive umas muito boas, tá? Tem plataformas privadas que são muito boas aí, então fique atento, você precisa ter o seu cadastro em cada uma dessas plataformas se você participar de pregões eletrônicos realizados em diversas plataformas como essas, tá bom, Ricardo? Perfeito, professor. Eu já estou pedindo aqui para colocar o seu Instagram para que o pessoal possa manter contato aí com você também. E deixo aqui público o convite, né? Por favor, a hora que tiver esses treinamentos, será para a Forset aqui um prazer apoiar aí na divulgação, porque a gente acredita fielmente aí que gente preparada é a melhor ferramenta dentro de uma licitação. A notícia ruim é que essa primeira aula ela já está acabando. Eu digo aula porque deixou de ser uma entrevista. Com o professor Evaldo não seria diferente. Porém, na próxima quinta-feira, ele estará aqui conosco falando sobre dispensas de licitações. Então, não percam o segundo vídeo e, por hora, professor, só posso agradecer a sua presença. Muito obrigado, Ricardo. Te encontro, te espero na próxima quinta-feira. Um abraço.